Dona Carlota Joaquina é uma das figuras mais polêmicas da história colonial brasileira. E as acusações contra ela são diversas. Infiel, desonesta, vulgar. Esses são apenas alguns dos adjetivos usados para descrevê-la, especialmente em relação ao seu casamento com Dom João VI. No entanto, muitos historiadores divergem sobre a sua verdadeira história. Alguns defendem que ela foi de fato uma rainha adúltera, enquanto outros acreditam que ela foi apenas vítima de intrigas e conspirações. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios e as controvérsias que cercam a sua vida. Assista e tire as suas próprias conclusões sobre essa mulher que dividiu opiniões e marcou uma era. Dona Carlota Joaquina nasceu em 25 de abril de 1775 no Palácio Real de Aranjuez, na Espanha. Filha primogênita do rei Carlos IV da Espanha e da princesa Maria Luísa de Parma, ela veio ao mundo como infanta da Espanha. Desde o seu nascimento, foi marcada por uma nobre linhagem, crescendo num ambiente de luxo e influência da corte espanhola, onde sua vida seria moldada por intrigas e alianças políticas que definiriam o seu destino. Aos 10 anos, a infanta Carlota Joaquina deixou Madrid e foi enviada a Portugal para se casar com Dom João VI. Ainda criança, passou a ser criada por sua sogra, a rainha Dona Maria I, antes de seu colapso mental. Durante esse período, as duas mantiveram uma ótima relação e Dona Maria I acabou se tornando a única pessoa que Carlota Joaquina respeitava em sua infância e parte da adolescência. Com o casamento vieram as responsabilidades, sendo a principal delas gerar filhos. Na corte, ninguém acreditava que aquela jovem, franzina, baixinha, com pelos e feições pouco agradáveis, pudesse engravidar. No entanto, ela surpreendeu a todos e teve 9 filhos, dos quais 8 chegaram à idade adulta. Embora tenham se casado ainda muito jovens, o matrimônio de Dona Carlota Joaquina e Dom João VI nunca foi feliz. Eles apenas cumpriam as obrigações protocolares. E assim, os filhos cresceram em um ambiente marcado por tensões, tanto familiares quanto políticas. Em 1788, faleceu Dom José, príncipe do Brasil e primogênito de Dona Maria I. Com isso, Dom João foi proclamado herdeiro do trono português. Por volta dessa época, a saúde mental da rainha, Dona Maria, começou a apresentar sinais de fragilidade, levando Dom João a assumir a regência do Império Ultramarino em 1792. O relacionamento entre Dom João VI e Dona Carlota Joaquina enfrentou crescentes turbulências ao longo dos anos. Segundo rumores maliciosos, apenas os 4 primeiros dos 9 filhos de Dona Carlota seriam de Dom João. A própria legitimidade do infante Miguel, nascido em 1802, foi questionada pelo rei. Na ocasião, Dom João declarou a vários membros do corpo diplomático que não se considerava pai do recém-nascido, afirmando que há mais de 2 anos não compartilhava o leito nupcial com a Dona Carlota. Segundo algumas versões, Dom Miguel seria filho de Dom Pedro José Joaquim Vito de Menezes Coutinho, 8º Conde de Catanhandê e 6º Marquês de Marialva. Para outros, o pai seria João dos Santos, um servidor dos palácios portugueses. Essa suspeita gerou até um verso popular na época. Miguel não é filho do rei Dom João, é filho de João dos Santos, da Quinta do Ramalhão. Além disso, dizem as más línguas da época que Dona Carlota Joaquina teve diversos outros amantes, sendo sua lista de envolvimentos amorosos considerada bastante extensa.
Em 1808, a corte portuguesa chegou ao Brasil e se espalhou por diversos bairros do Rio de Janeiro, como Andaraí, Estácio e Botafogo. Dom João, no entanto, estabeleceu residência na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, onde viveu com os filhos. Curiosamente, Dom João e Dona Carlota moravam em casas separadas. Ele dividia a residência com os filhos e mais tarde com a sua filha mais velha já casada, enquanto Dona Carlota vivia com as filhas solteiras. Por fim, de acordo com alguns historiadores, é difícil comprovar documentalmente que Dona Carlota Joaquina tenha tido amantes. Ela enfrentava uma intensa campanha negativa por parte dos governos português e inglês, sendo vista como inimiga da Inglaterra. Os supostos casos extraconjugais mencionados em alguns relatos são considerados por muitos como parte de lendas criadas por adversários políticos para enfraquecê-la. Esses rumores teriam se intensificado após a tentativa de Carlota Joaquina articular uma conspiração contra Dom João VI, por considerá-lo inadequado para governar. O plano dela seria internar o marido e assumir o seu lugar. E foi a partir desse momento que começaram a circular boatos sobre seus amantes, incluindo até mesmo um amigo do rei. Também surgiram histórias envolvendo funcionários do Palácio de São Cristóvão, como por exemplo o jardineiro. Mas como observam alguns especialistas, Dona Carlota Joaquina ela era uma mulher com uma postura democrática no trato, mas ao mesmo tempo ela era muito classicista. E sendo assim, é muito difícil de acreditar que ela tivesse intimidade com pessoas que ela considerava inferiores, seja do ponto de vista social ou racial. Portanto, é mais plausível que essa história tenha sido fruto de uma campanha difamatória com o único objetivo de prejudicá-la politicamente.